diretamente no YouTube, para fazer uma pergunta para você. Será que você está deixando dinheiro na mesa por não trabalhar, por não fazer, por não aderir à regularização de imóveis rurais? Nós vamos falar sobre isso, porque você pode ser uma das pessoas que fatura mais de 15 mil reais por mês através da regularização de imóveis rurais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós falamos aqui nos conteúdos da GNSS sobre um método onde qualquer pessoa pode ter o resultado de faturar mais de 15 mil reais por mês, tá? Qualquer pessoa pode executar o método do Combo Rural para faturar mais de 15 mil reais por mês, regularizando imóveis rurais. Qualquer pessoa pode executar um método, só que tem algumas pessoas que não é que só que elas podem, não é só que elas são público-alvo para executar esse método. É muito mais do que isso. Existem algumas pessoas que literalmente estão deixando dinheiro na mesa, estão devendo dinheiro passar, tá vendo o cavalo selado passar na sua frente e não está fazendo nada. Quando você poderia fazer algum ajuste no que você trabalha para já começar a faturar com regularização de imóveis rurais, beleza? E hoje é a live dos sócios da regularização de imóveis rurais. Vou receber o meu sócio aqui, o Santiago Henrique, e a gente vai bater um papo sobre isso, sobre deixar dinheiro na mesa, beleza? Show de bola! E tô aqui com o meu sócio Santiago Henrique. Agora o assunto é esse aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Essa aí é a imagem da live de hoje. Agora eu quero saber aqui, quem sabe o que é deixar dinheiro na mesa? Comenta aí o que é deixar de dinheiro na mesa. O que é deixar dinheiro na mesa? Deixa aí nos comentários. De hoje a gente vai falar, Santi, sobre os tipos de pessoas que estão deixando dinheiro na mesa. Quais são os tipos de pessoas que estão deixando dinheiro na mesa? É o que a gente sempre diz aqui. Existem algumas pessoas aí no Brasil que poderia estar faturando milhares e milhares de reais com regularização de imóveis rurais e simplesmente elas não estão faturando. Vamos lá, vamos começar. Um imóvel rural, ele precisa ter a documentação dele. Aquele proprietário, para ser chamado de proprietário, precisa ter a documentação dele. Ou seja, aquele documento, aquela escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. A matrícula em nome lá dele. Seu João é dono do imóvel, tem 40 hectares, precisa estar no nome dele. Tá? E aí, muitas propriedades estão, né, com o nome do cara ali, está lá na matrícula, né, está lá constando a área e está no nome dele. Tá? Quer dizer que ele está regular, Murilo? Não necessariamente. Não necessariamente. Tá bom? E aí você começa as pessoas que trabalham com a regularização começam a abrir um leque aqui. Opa, como assim não está irregular? Né? Não está regular. Tá? Então, pessoal, existe diversos cadastros que compõem a regularização de imóvel rural. Mas o imóvel rural, ele precisa de diversas declarações, de diversos cadastros. Tá bom? Então, por exemplo, o imóvel rural é obrigado a ter o cadastro ambiental rural, tá? o ponto de vista ambiental do imóvel. Ok? Ele precisa, por lei, garantir a preservação de vegetação nativa, de vegetação no imóvel rural dele, tá? É chamada reserva legal. Então, ele precisa do retrato ambiental, que é o cadastro ambiental rural. Qualquer imóvel rural precisa ter. Então, ele é obrigatório para qualquer imóvel rural. Tá? Mas, em muitos estados, os imóveis acima de 4 imóveis fiscais precisam de um responsável técnico. Tá? Alguns estados eles foram mais restritivos e precisa de um responsável técnico para fazer o cargo. Mas, em sua maioria, né, em sua totalidade, colocou que até os próprios proprietários de imóveis rurais podem fazer. Tá? Cadastro ambiental rural. Outro cadastro que o imóvel rural precisa ter é o CCIR, é o chamado CPF do imóvel rural. Todo imóvel rural precisa... CCIR, obrigatório para todo imóvel rural, precisa declarar todo ano. Todo ano ele tem que pagar CR? Tem. Independente se tem matrícula ou se é posse, tem. Precisa declarar o CCIR. ITR, Imposto Territorial Rural, todo ano
o proprietário de imóvel rural precisa declarar o ITR. Então, eu falei CA, CCIR, ITR. CCIR, ITR, qualquer pessoa pode fazer. Tá? Inclusive, até o proprietário rural pode fazer. Okay? Então, qualquer pessoa pode fazer CCIR, ITR. Tá? Tá? Então, você começa a entender, pô, eu entendi, Santiago. Então, mesmo o imóvel com o cara sendo proprietário, ele precisa de tudo isso? Precisa. E tudo isso aí é averbado na matrícula. Tá bom? Então, o cara, por exemplo, advogado, né, especialista aí em regularização de posses, né, ele pode estar deixando dinheiro na mesa, porque ele pode não estar ciente que o imóvel precisa de tudo isso. E muitas vezes, para destravar aqueles serviços dele de regularização, por exemplo, numa ação de uso capião para regularizar uma posse, ele vai precisar de todos esses cadastros. E aí é isso, né? Então, Murilo, o pessoal começa a entender, pô, eu advogado, eu não necessariamente preciso saber fazer tudo isso, mas eu preciso oferecer para o meu cliente e eu posso oferecer tudo para o meu cliente porque ele vai precisar de tudo isso para regularizar o imóvel dele, tá? O que acontece hoje é que o advogado faz especialista nas ações ali da regularização da posse, né? Temos o profissional do georreferenciamento, que faz a parte dele do georreferenciamento, quando o proprietário procura ele. Tem o cara do CA, que às vezes também faz o georreferenciamento, às vezes só faz o CA com o próprio método dele ali, muitas vezes com GPS de navegação, né? Que pode ser feito, pode, né? E aí tem o carinha que faz o ITR, geralmente são os digníssimos contadores aí, tá? Declaram o ITR. E tem outras pessoas que fazem o CCIR. Aí o proprietário de imóvel rural, Murilo, ele fica perdido, tá? No meio de tudo isso, ele procura cada profissional para fazer uma coisa, tá? Então, o que é que eu estou dizendo? Não tem... Esse método não é por meio de extrajudicial ou judicial, não tem método judicial ou extrajudicial. Tem que ser advogado? Não necessariamente precisa ser advogado. Né? Tem que ser o profissional de georreferenciamento? Não necessariamente. Precisa ser o cara do CA? Não necessariamente. O cara do ITR? Não necessariamente. Você precisa entender que o seu cliente precisa de um combo de serviços. Né? Precisa de um combo de serviços e você pode entregar isso a ele. Porque quem não faz isso, deixa dinheiro na mesa. Se um carinha desse vai fazendo apenas uma coisa dessa, apenas um cadastro, um serviço, ele vai estar deixando dinheiro na mesa. Ou seja, você aí que está ouvindo eu contar essa história toda, você está falando assim, rapaz, eu faço algum desse serviço. Eu sou o cara do georreferenciamento, eu sou o advogado, eu sou o carinha que está entrando na área agora, eu faço o CA, eu já fiz o CA, eu já fiz ITR, eu já fiz CCS. Você fala, se você faz alguma coisa dessa, e você sabe que o seu cliente precisa de mais. Você não precisa ser advogado, não precisa ser o profissional de georreferenciamento, não precisa ser o cara do CA, não precisa ser contador. Né? Inclusive, você pode não ter nenhuma formação e fazer parceria com todas essas pessoas para entregar um combo de serviço para o seu cliente. E a ideia aqui é que o seu cliente ele saia com o imóvel rural dele regularizado. E o que eu estou falando aqui? Que na regulação de imóveis rurais é uma sopa de letrinhas. São diversos cadastros que a grande sacada é essa. Para você conseguir faturar acima de 15 mil reais por mês na regulação de imóveis rurais, você precisa entender isso e saber oferecer isso para o seu cliente, de uma forma correta, no fluxo, entregando para ele um fluxo de serviço correto, para que as documentações dele estejam organizadas, concordantes, coincidentes. E, além de executar esses serviços, você precisa ter estratégias de marketing e vendas para quê? Para você conseguir ter mais clientes, ter mais faturamentos e ganhar mais oferecendo apenas um serviço, né? E parar de deixar dinheiro na mesa, se você já faz algum desses serviços. Exatamente. Então, Pérez, a sacada é bem simples. Qualquer pessoa pode regularizar imóveis rurais e executar um método para faturar mais de 15 mil reais por mês através da regularização de imóveis rurais, tá? É muito simples. Qualquer pessoa pode fazer isso. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.